São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Brasileiro surpreendido com mais de 6 kg de cocaína. Fundação Amílcar Cabral quer que o governo assuma a candidatura dos escritores de Amílcar Cabral à promoção da Unesco. INIDA inaugura 3 laboratórios em São Lourenço dos Órgãos para melhorar rendimentos e produção dos agricultores. José Maria Neves condecora João Lourenço com primeiro grau da medalha Amílcar Cabral. Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde a invasão na Ucrânia. Federação Cabo-Verdiana de Futebol manifesta muito pesar pela morte de Euclides Mascarenhas, dos Unidos do Norte. Crioula News. Sociedade. O Tribunal da Comarca do Mindelo decretou prisão preventiva para um suspeito da prática de crime de tráfico internacional de drogas detido no Aeroporto Internacional Cesar Évora, no Mindelo. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que durante o controlo de passageiros deteve um indivíduo do sexo masculino de nacionalidade brasileira de 25 anos de idade que se encontrava na posse de 6,160 kg de cocaína em forma de pó, sobre o qual recaem as suspeitas da prática de um crime de tráfico internacional de droga. Segundo a PJ, a detenção em flagrante delito aconteceu no domingo 13 de março no âmbito do combate ao narcotráfico após o desembarque do voo da TAP. Cabo Verde reportou nas últimas 24 horas 4 casos novos de Covid-19 que resultaram de 463 amostras processadas no laboratório nacional. Com estes novos dados, o país passa a contabilizar 5 casos ativos, 55.453 recuperados, 401 óbitos e 55.911 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. O primeiro-ministro disse que as obras de requalificação urbana e ambiental do centro histórico da cidade de Pedra Badejo, Santa Cruz, vai criar qualidade e atrair mais investimentos para esse município do interior de Santiago. O chefe do Estado falava à imprensa em Santa Cruz após se inteirar do andamento da referida obra no âmbito da sua visita de 5 dias à região Santiago Norte. Porque aquela qualificação ali cria também qualidade, né? Zonas mais qualificadas, zonas onde que tem mais atratividade para investimento. Tem setores que no CRE aposta fortemente, o setor da pesca, a própria agricultura, no CRE olha-se nesse mandato ali, e porque a pandemia acaba por atrasar um bocado a negociação para não retomar a atividade da Justino Lopes e retomar do ponto de vista empresarial, resolve o problema que tem a ver com a indemnização dos proprietários e volta a trazer para Santa Cruz aquilo que é essa centralidade, o grande centro produtor agropecuário de Cabo Verde, de Santiago, e tem todas as condições de ter um retoma ainda com mais qualidade. Na ocasião, o líder do Executivo adiantou ainda que tencionam apostar fortemente nos setores da pesca, agricultura, turismo rural e ecológico. Relativamente à agricultura, Correia Silva comprometeu-se em trabalhar para que ainda nesse mandato retomar as atividades na empresa Justino Lopes, quer do ponto de vista empresarial, quer das questões que têm a ver com as indemnizações dos proprietários. Por sua vez, o edil santacruzense Carlos Silva disse acreditar que a requalificação vai dinamizar a cidade de Pedra Badejo e ainda torná-la mais limpa, mais segura, mais simpática e mais acolhedora. Nós tivemos que fazer numeração de portas e ao longo do ano que não fazer pavimentação
e não também põe nome a ruas. Ali no na rua Amílcar Cabral, de ali, termina lá porta acima. Então nós também fazemos numeração, nós também põe plantas, nós também fazemos recolha de lixo porta a porta. Nós também começa a fazer uma experiência piloto ali em termos de recolha de lixo porta a porta. Depois começa hoje, mora que nós também continua a dinamizar a nossa cidade para Barbares, que não quer que seja a cidade mais limpa, mais segura, mais simpática e mais acolhedora. Calcetamento de ruas, espaços verdes, construção de casas de banho, rede de esgotos, reabilitação de tetos e fachada de casas são as principais atividades a serem desenvolvidas. Esta quarta-feira, o chefe do Executivo vai estar ainda em Santa Cruz, onde vai presidir a inauguração da Sala de Serviços Prisionais e de Reinserção Social e visitar setor da saúde do concelho. Crioula News Cultura. A Fundação Amílcar Cabral quer que o governo assuma todo o processo de candidatura dos inscritos de Amílcar Cabral ao programa da Unesco Memórias do Mundo como um elenco de valorização política, cultural e intelectual. A informação foi manifestada pelo presidente da Fundação Amílcar Cabral, Pedro Pires, depois de se reunir com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, onde assegurou que existe um interesse nacional em torno desta candidatura. Trata-se, segundo o comandante Pedro Pires, de um dos assuntos mais importantes da Fundação, que vai permitir ao país ganhar um elemento de valorização política, cultural e intelectual, porque os escritores de Amílcar Cabral são estudados em centenas de universidades do mundo. Para o comandante, o governo devia assumir todo esse processo de candidatura, uma vez que é algo nacional do qual Cabo Verde ganharia muito. Segundo disse, para além de recursos financeiros necessários, serão precisos também recursos políticos do governo. Por outro lado, estão a trabalhar na comemoração do centenário de Amílcar Cabral, que pode ser um acontecimento extraordinário que poderá trazer ao país pessoas de diversos interesses e de origens. Por seu turno, Abrão Vicente assegurou que o governo já está a dar passos e afinar o alinhamento deste processo e em maio deste ano terá uma resposta sobre o financiamento desta candidatura. Tendo em conta que toda a investigação terá de ser sistematizada e compilada, afirmou que foi solicitada uma consultoria à Unesco no valor de $25 mil para financiar a vinda de especialistas internacional para a assessoria e para formatar e formar a Comissão Nacional Memórias do Mundo para cumprir a sua missão não só na candidatura dos inscritos de Amílcar Cabral, mas de qualquer outros inscritos. Crioula News Ambiente. O Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, INIDA, cita em São Jorge dos Órgãos, passa a contar a partir desta terça-feira com mais 3 laboratórios pensandos para melhorar o rendimento e a produção dos agricultores do país. A afirmação é da presidente do INIDA, Ângela Moreno, no ato de inauguração dos laboratórios de bromatologia, de análise de solos e de análise geoespacial e o laboratório Biofábrica de Produção de Inimigos Naturais, cuja cerimónia foi co-presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Nós esperamos os agricultores a receber a partir de agora um outro tipo de oportunidade para melhorar seu rendimento e sua produção. Todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo na investigação, todo o projeto de desenvolvimento, então, em vista, melhora a agricultura, aumenta a produção que o agricultor está tendo na terreno. Não tem negócio de laboratório que não pode fazer agricultor, mesmo estando ali na praia, em São Jorge, não pode monitoriza tudo ilha e tudo o campo agrícola do agricultor, tudo a área florestal, tudo a área cultivada, e não pode saber mesmo dali, ideia mais que está a agricultura na terreno, de todo ponto do país. Com análise geoespacial. Através de análise geoespacial. Também não pode fazer através de nossos laboratórios, não pode chegar na Câmara do Agricultor, se o agricultor está interessado, não pode analisar seus solos e desse conselho que tipo de produto que ele deve usar, para se gastar dinheiro no adubo sem necessidade.
Sobre o laboratório Biofábrica de produção de inimigos naturais, a mesma esclarece. O outro laboratório que não inaugura, que é o laboratório de produção de inimigos naturais, é um tipo de bicho, um tipo de plantinha, é bicho que está a comer, que os outros bichos que acabam com a planta. Ou seja, o agricultor simia, não crê que é coisa que ele simia. E é que só falta chuva que está para o agricultor que está produzindo chuva. É falta de chuva, mas também é praga de comer aquilo que tem lá. Então, esse laboratório seria disponível, já não lança esses inimigos naturais, já não tem uns 3 anos para lançar a nível nacional. Não tem uma arma, tudo que onde no polo, mas no ano seguinte tem menos praga, outro que tem praticamente praga. Eu tinha estado anos anteriores, tem importa de Brasil, vários tipos de inimigos naturais. Hoje, na nossa biofábrica, não está fazendo localmente. E não tem aquele biofábrica ali na Inira, não tem biofábrica também na Fogo, não tem mais um na Santo Antão. O objetivo é cobrir todos os agricultores do país. Em declarações à imprensa, o primeiro-ministro considerou que os laboratórios são importantes porque vão apoiar quer os setores públicos, quer os agricultores a tomarem a melhor decisão relativamente aos solos no combate às pragas e quais são as melhores escolhas sobre a produção. É importante porque te apoia quer poderes públicos, quer agricultores na melhor decisão. Relativamente, por exemplo, a solos, uma hora que pode fertilizar solos, tem um laboratório que está a fazer estudos, que está a dar melhor indicação. Relativamente à praga e à forma de combate à praga, é um laboratório também que está a dar apoio sobre aquilo que é melhor escolhas em termos de produção. E tem um certo conhecimento ali já instalado, que é extremamente importante. E nós no governo não define no nosso programa, mas não queremos desenvolver na Cabo Verde uma agricultura inteligente, tendo em conta que não tem um país que tem pouco solo arável e que tem pouca chuva. Então tem que ser extremamente eficiente e para não fazer produtividade aumenta naquilo que é a produção agrícola. Tendo em conta que estes conhecimentos já estão instalados no INIDA, o chefe do Executivo sugeriu aos agricultores e políticos, quer deputados, quer presidentes das câmaras municipais, para visitarem os 3 laboratórios ora inaugurados. Crioula News. Cooperação. O Presidente da República, José Maria Neves, condecorou no Mindelo o seu homólogo angolano com o 1º grau da medalha Amílcar Cabral em reconhecimento ao seu percurso e liderança na promoção da paz no continente africano. Queira, pois, interpretar a minha decisão como um gesto de respeito e apreço pelo seu percurso e o reconhecimento pela sua liderança na promoção da paz ao nível sub-regional e no continente africano. No seu todo, pelos continuados esforços de estabilização do seu país e pelo estímulo ao aprofundamento e à diversificação das relações de solidariedade, cooperação e fraternidade que unem os povos de Angola e Cabo Verde. João Lourenço declarou-se profundamente honrado por estar a ser agraciado com a mais elevada distinção do Estado cabo-verdiano no momento em que decorre a sua visita de Estado a Cabo Verde. Interpreto esta homenagem não como um ato de natureza pessoal, mas sim, fundamentalmente, como um gesto de reconhecimento do papel que o povo angolano, que aqui represento, desempenhou com profunda entrega no quadro da luta do Movimento de Libertação Nacional Africano pela erradicação do regime do apartheid na África do Sul e, consequentemente, a libertação dos povos da África Austral. A distinção finalizou, vai servir de estímulo para prosseguir os esforços tendentes a estreiar os laços que unem Angola e Cabo Verde a favor do progresso, do crescimento económico e do bem-estar das populações e das respectivas nações. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscou um aplicativo de Crioula FM?
Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, confira agora as atualidades internacionais e desportiva. Crioula News Internacional. Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia desde a invasão do país pelo exército russo, segundo o último relatório publicado pela Procuradoria-Geral daquele país. Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia mata pelo menos 5 ucranianos por dia, refere a Procuradoria-Geral da Ucrânia. Hoje, o número oficial ultrapassou a crítica e terrível marca de 100. Os dados não são definitivos, pois nos pontos problemáticos e nos territórios temporariamente ocupados, o Ministério Público e as forças de segurança não têm oportunidade de fiscalizar os atentados, especificou. A mesma fonte disse também que as forças russas bombardearam mais de 400 escolas nestes 21 dias de guerra, das quais 59 desapareceram e não podem ser usadas novamente. Crioula News Desporto. A seleção de futebol de Cabo Verde enfrenta a sua congênere de Guadalupe a 23 deste mês no estádio de La Source, em França, em partida amigável que marca o início dos trabalhos de preparação para o CAN 2023. De acordo com o plano da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, trata-se do primeiro de 3 jogos de preparação dos Tubarões Azuis, nome porque é conhecida a seleção cabo-verdiana em jogos de preparação para o Campeonato Africano das Nações CAN 2023, que acontece na Costa do Marfim. O jogo com Guadalupe realiza-se na cidade de Orleans, no estádio de La Source, às 20 horas locais, ou seja, 18 horas de Cabo Verde, sendo que de seguida viaja para a Espanha, onde a 25 do corrente mês Cabo Verde defronta Liechtenstein para terminar esta série no amistoso frente a San Marino. O selecionador nacional Pedro Bobista vai tornar público a convocatória nas próximas horas. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol manifesta muito pesar e grande tristeza pelo falecimento do futebolista dos Unidos do Norte, equipa do Regional de Santiago Sul, Euclides Mascarenhas, conhecido por Somada, vítima de acidente de viação. O jovem do emblema representativo de Achada Grande Trás, na primeira divisão de Santiago Sul, teve uma morte prematura, pois esteve quinta-feira em jogo da 15ª jornada, realizado no estádio da Várzea, na derrota dos Unidos do Norte ante o Celtic por 0-2. Acredite mais nas suas capacidades, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Repito, acredite mais nas suas capacidades, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Portanto, temos encontro marcado às 20h30 para atualização de mais notícias que marcam a atualidade. Até lá, continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM e tenha a continuação de uma boa tarde. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital.
Programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.